Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer a terceira parte, o terceiro vídeo falando sobre a minha gestação, né? Falando sobre a minha terceira gestação, minha terceira filha. Como eu falei anteriormente, vou resumir para vocês. Bem, a minha terceira gestação, eu também estava trabalhando, só que já era em outra empresa. E foi tranquilo. A gestação em si, ela não foi uma gestação complicada. Foi uma gestação bem sossegada. Eu tive muito medo no início, porque eu tive problema na segunda gestação. Então eu tive muito medo durante bastante tempo de várias coisas, né? A minha gestação, de modo geral, ela foi bem sossegada. Não engordei muito, né? Eu não engordei tanto assim. Eu cheguei a ganhar algum peso e depois eu perdi o peso que eu tinha ganhado. E aí eu fiquei praticamente durante toda a gestação, eu fiquei com peso estável. Eu não tive maiores complicações. E como foi uma gestação pós-Covid, a gente teve eu passei por uma maior dificuldade para fazer um acompanhamento obstétrico. Eu já sabia que eu ia fazer um parto cesárea, né? Eu já tinha consciência que ia ser um parto cesárea. Eu meio que me programei. Eu fui conhecer o hospital que eu gostaria de ter a neném, né? Eu cheguei aí ao hospital bem pertinho já de ganhar, né? Já estava com 34 semanas. 33 semanas. Mal sabia eu que ela ia apressar todo esse processo, tá? Ela veio antes do tempo, né? Eu mal consegui me programar direito, porque assim, a gente vai comprando as coisas aos pouquinhos. Antes dela nascer, eu já sentia que ela iria acelerar o processo. Eu sentia bastante cólica. Eu trabalhava, no caso, no modelo híbrido. Então eu estava, em alguns momentos eu ficava em home office, em outros momentos eu estava na empresa. Então eu sentia muita cólica. Eu já imaginava, tô olhando porque ela tá aqui. Eu já imaginava que ela iria vir antes, né? Então eu fiz todo o possível de acelerar o processo. Eu já fui providenciando as coisas dela, eu já fui deixando tudo meio que em ordem. Eu já deixei tudo meio que pré-pronto, né, para que ela chegasse. Ainda assim, eu não tinha feito tudo que eu queria fazer, que eu devia fazer. Eu tentei providenciar as coisas o mais breve possível, o mais rápido possível, para deixar tudo certo. Porque nas duas gestações elas vieram antes da data, então eu não queria deixar nada pra cima da hora, porque eu tive, né, as duas veio antes do tempo, então não necessariamente prematura. A segunda não foi prematura, a primeira ela foi considerada prematura. Já a terceira, ela realmente veio muito tempo antes do previsto, né? Ela chegou prematura. Basicamente foi assim, eu acordei, eu percebi que estava saindo líquido e eu fiquei com dúvida, porque não foi um rompimento como foi na primeira. Na primeira foi, né, um aguaceiro danado, e nessa terceira eu percebi que eu estava perdendo líquido, mas foi gradativo, não foi de uma vez, né, que aconteceu. Então eu fiquei meio que pensativa, né, na verdade. Eu não sabia, não tinha certeza do que estava acontecendo. E aí eu percebi que realmente estava acontecendo. Eu fui ao hospital. Ele não tinha leito de neonatal. E ela veio antes, ela veio com 35 semanas de gestação para 36 semanas. Então eles não quiseram arriscar, não tinha leito, eles não queriam arriscar dela nascer e ter algum problema, né? Algum problema maior, né? Que fosse causar risco para a vida dela. Então eu fui para o hospital
eu saí de casa, eram umas 3 horas da manhã. Eu fui para o hospital e eu fiquei aguardando, porque eles precisavam vagar um hospital que tivesse neonatal. Então ficou aquela coisa de eu ficar aguardando e a bolsa já estava rompida, eu estava perdendo líquido e eu fiquei tendo contração, porque toda vez que a bolsa rompe, as contrações são muito mais fortes do que quando ela não está rompida. E aí, por conta disso, eu sofri todo o período que eu fiquei lá no hospital aguardando vaga para ser transferida para onde tivesse uma neonatal. Meu marido, dessa vez, a gente já tinha se preparado, tá? A gente já tinha conhecimento que você pode, independente, sendo maior de idade, independente de ser pai, mãe, esposo, amiga, irmão, primo, você tem direito, toda gestante tem direito a um acompanhante, sendo rede pública ou particular. Então é muito importante se preparar por conta disso, deixar tudo pronto, a mala de quem vai com você, a sua mala, a mala do bebê, já deixa tudo certinho, tá? É extremamente importante que você já faça essa preparação antes, porque sim, todo mundo, todas as gestantes têm direito, isso é por lei. Quem fala pra você que você não tem direito a acompanhante, tá errado, você pode consultar. Tem um artigo que fala sobre isso, tá? Vocês podem procurar saber, se vocês quiserem também que depois eu coloque, eu deixo aqui na descrição para vocês essa questão desse artigo que fala sobre o direito do acompanhante, tá? Que toda gestante ela tem direito a um acompanhante, tá? Para o período de parto e pós-parto. E aí, referente a essa questão, a gente pode conversar em outro vídeo também, tá? Se vocês quiserem. E aí, meu esposo, ele ficou comigo o tempo inteiro, então todo esse processo de aguardar, ele vendo as dores, eu perdendo muito líquido, eu perdi o tampão, ele foi saindo lá no hospital também e tudo mais. A gente foi transferido, a gente saiu de casa 3 horas da manhã, a gente chegou no hospital, era antes das 4 horas ainda ia dar umas 4 horas. E a gente ficou durante o dia inteiro. A gente foi transferido para o hospital que realmente eu iria ganhar neném. Já era umas 6 e pouco. E aí a gente foi de 6 a 7 e pouco. Era um trajeto relativamente longe, então demorou um pouquinho. Não foi tão demorado, né? Mas como era longe, então foi relativamente demorado. E a gente chegou lá, fez toda a ficha, eles queriam me deixar aguardar, mas a médica que fez a minha avaliação, como ela viu o horário que já tinha sido rompida a bolsa, ela já ficou preocupada, então ela pediu para que fizesse uma prioridade no meu caso, porque já tinha passado um certo tempo, né, da bolsa rompida, que ela rompeu às 3 horas da manhã e foi às 7 da noite, eu ainda estava em trabalho de parto e não tinha sido resolvido nada, então ela pediu uma urgência no meu caso. A gente subiu, era umas 7 e pouquinho já, né, pra sala de cirurgia. Eles me prepararam antes, depois que meu marido entrou. Aí dessa vez ele conseguiu acompanhar o parto, muito legal. Ele viu tudo acontecer, né? Depois que eles já começaram a cirurgia, ele conseguiu ver a bebê assim que a bebê saiu da barriga. Como eu falei, eu já sabia que ia ser uma cesárea, então foi uma cesárea e foi bem tranquilo. Essa equipe que eu ganhei a bebê foi uma equipe totalmente de mulheres. Para não dizer que não teve homem, depois eles chamaram o pediatra para fazer a avaliação com a bebê, e aí era um homem, mas do resto, anestesista, ginecologista, todas as enfermeiras que estavam,
ali dentro da sala de operação eram todas mulheres. Eu achei muito legal porque, de um modo geral, eu tive as minhas outras filhas foram homens, né? Foram cirurgião homem, né? Os obstetras. E dessa vez não, foi uma equipe completa por mulheres. Foi bem legal, achei bem legal. Elas conversavam, foi um clima muito gostoso dentro do hospital. De início eu não gostei de fato de ser transferida, mas eu achei muito legal. E aí correu tudo bem. Logo que ela nasceu, eles já fizeram a avaliação. O pediatra, ele precisou ficar lá de plantão para ter certeza que ela não iria ter nenhuma complicação por ela ser prematura. Tá? Se vocês quiserem que eu conte mais sobre o fato, eu conto depois pra vocês, tá? E aí, graças a Deus, foi tudo tranquilo, foi muito, muito tranquilo também. Dessa vez, a cirurgia em si, depois que a bebê saiu, né, que eles já tinham tirado ela, foi demorada. Né? Então depois eu fiquei sabendo por qual motivo que ela foi demorada, mas foi uma cirurgia complicada, não foi uma cirurgia simples. Nessa terceira foi mais difícil, foi mais demorada, mas também foi tranquila referente a mim, que eu tô falando de mim. Teve um momento que eu me senti um pouco mal, mas não foi nada demais, né? Depois eu fiquei bem. O pós-parto, de modo geral, foi tranquilo, não foi difícil. Consegui amamentar também foi bem sossegado, consegui amamentar. Ela amamenta até hoje, tá? Ela está, nesse momento, agora que eu estou gravando esse vídeo, ela está com 6 meses de vida, né? Ela está perto de fazer já os 7 meses de vida dela. Foi bem tranquilo. No caso, por conta da pandemia e tudo mais, foi basicamente assim. Eu entrei num hospital, dei entrada num dia, no outro dia eu já estava tendo alta. Depois que eles confirmaram que estava tudo certo, que estava tudo bem, eles deram a alta, né? Eles liberaram a gente no dia seguinte. E aí foi muito, muito tranquilo. Ela sempre foi uma criança muito sossegada. Graças a Deus ela não teve cólica. Pra não dizer que não teve, ela teve um episódio de cólica, mas foi um único e exclusivo episódio de cólica. Isso foi por conta do que eu comi, não foi nem por conta dela ter tido problema, mas foi por conta de alimentação mesmo, né? Mas como eu regrei bastante alimentação, então ela não teve nenhum problema, né? Eu não consumo refrigerante, e diversas outras coisas. É tudo com moderação. Principalmente no início eu não consumia muita coisa, né? Pra evitar, pra gente não ter episódios e a gente conseguir realmente dormir. Ela tinha muita preguiça de amamentar. Eu tive bastante medo que ela largasse. Como ela demorou um certo tempo para pegar peso, eles queriam dar o complemento. Eu não aceitei dar o complemento. Eu fiz questão de aumentar a minha produção de leite, e aí eu busquei formas. Depois, se vocês quiserem que eu conte, vocês deixam aqui no comentário se vocês querem saber as formas que eu fiz, né? E depois eu posso contar pra vocês, inclusive, um canal que eu seguia de uma pediatra, que ela ensina muito, ela fala muito sobre o aleitamento materno, é bem legal. E aí eu procurei, fiz absolutamente de tudo pra permanecer apenas com um aleitamento exclusivo, sabe? Ela apenas no peito, não quis dar fórmula. Cheguei a dar fórmula uma vez, mas no mesmo dia que eu dei eu já me arrependi. E aí eu parei. Fui contra o que o médico falou, porque os médicos, eles não querem trabalho, essa é a verdade. Eles simplesmente querem dar o leite e pronto. Mas aí eu fui contra o que o médico, o que os médicos falaram. Olha, a você lá. Eu fui contra o que os médicos falaram.
não quis dar o leite, não dei o leite, permaneci não dando leite. Ela começou a pedir coisa não faz muito tempo, né? De 5 para 6 meses eu já comecei a introduzir um pouco de coisa, mas é só para ela provar, né? A introdução alimentar começou agora com 6 meses mesmo, mas não dei fórmula, não pretendo dar fórmula. Vários médicos me recomendavam dar a fórmula. Ah, eu esqueci de falar, ela teve problema de refluxo, né? Ela tinha muito refluxo e não era apenas o regurgitar, não era apenas aquele golfo, aquela pequena quantidade. Ela teve realmente um problema que ela precisou tomar remédio. Eu posso gravar outro vídeo para contar realmente todos os detalhes do que aconteceu. Mas ela teve problema também nessa questão. Ela teve problema para segurar o leite, então isso também atrapalhou bastante para que ela ganhasse peso, atrapalhou no processo para que ela ganhasse o peso que ela precisava, né? Então ela sempre ficou abaixo da média. Aí juntou o fato dela ter refluxo com o fato dela ser prematura. Agora ela tá bem esperta, né? Né, filha? Fala, agora eu tô esperta. Agora... E a gente não. Então, como eu falei pra vocês, ela teve problemas de refluxo, então isso foi um fator que atrapalhou bastante no desenvolvimento, né, na questão de pegar peso. Ela cresceu super bem e tudo mais, mas a questão do peso ele atrapalhou bastante também. E aí, eu posso gravar um vídeo depois pra vocês falando sobre o que aconteceu, sobre o que eu fazia e tudo mais, tá bom? Hoje ela tá bem, tá dentro da média de peso, ela ganhou peso e isso basicamente foi só no aleitamento mesmo, né? Ela permanece mamando, ela está no peito, agora que começou a introdução alimentar realmente efetiva dela. Então agora que ela tá comendo as coisas, assim, todos os dias, que antes era só vez ou outra que eu ofertava para que ela experimentasse, porque ela ficava olhando a gente comendo, né? Então eu deixava ela experimentar, mas não era uma coisa que eu fazia sempre. E aí, basicamente é isso, né? Se vocês quiserem que eu conte um pouco mais sobre agora, né? O que eu faço... referente à questão de como que é lidar com as três, né? Porque é referente a ciúmes, referente a todas essas questões. Posso dizer que a mais velha me ajuda muito, a mais nova tá aprendendo a ajudar agora. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Compartilha para divulgar esse conteúdo para mais outras pessoas que tenham interesse nesse tipo de assunto. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Para que vocês recebam informações toda vez que eu postar um novo vídeo, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.